Amém, irmãos? Você pode se sentar em nome de Jesus. Não deu certo lá que não está funcionando, né? Está funcionando? Tá. Beleza. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão felizes? Diga amém. Glória a Deus, irmãos. Nós tivemos aí uma semana abençoada lá em Cuiabá, uma capacitação ministerial, e foi muito bom pela nossa convenção, a nossa associação. Tá? E você que está visitando pela primeira vez, hoje levanta a mãozinha assim. Pela primeira vez. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo mesmo. Quem está visitando só essa vez pela primeira vez? Pela segunda vez, levanta a mão. Segunda não. Terceira. A terceira, né? Segunda. Glória a Deus, seja bem-vindo. Glória a Deus. Irmãos, como é bom nós estarmos juntos nessa hora de trabalho, na capacitação da igreja, que eu não vou falar da igreja, tá? Que nos abençoou, né? De uma certa forma nos abençoou, porque nós estivemos ali em Água Boa na conferência dos pastores da Amar, missionários, e depois nós vamos para uma capacitação pela nossa convenção. Nós fomos para Água Boa, foi uma bênção. Nós não dormimos no hotel como os outros pastores, mas foi uma bênção. Nós fomos lá na igreja, acho que foi mais top ainda. E teve um pastor que me perguntou assim: a sua igreja não ofertou no hotel, pastor? Eu falei: a igreja ofertou na nossa mudança, pastor. E foi uma bênção. E eu falei para ele: eu entendo também que a igreja às vezes está investindo em momento aí, uma coisa atrás da outra, não fica muito pesado para os irmãos. E eu falei para ele que mesmo assim, os irmãos estão orando por nós, eles estão animados com a obra, e são felizes por estar com a gente, né? Então quero louvar a Deus, obrigado para cada irmão que esteve orando pela nossa vida e pela nossa vida. Graças a Deus, tudo certo. Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos descer e nós vamos iniciar uma série de mensagens com o tema Eu Tenho Uma Missão. Quantos aqui acreditam que tem uma missão da parte de Deus? Eu acredito que nenhum de nós aqui estamos à deriva nesta vida. Eu acredito que nenhum de nós estamos andando nesta vida apenas para trabalhar, apenas para conquistar nossos bens, nossos ideais. Mas eu tenho certeza que você tem uma convicção no seu coração. Talvez você está hoje aqui e não tenha clareza acerca dessa missão. Talvez você hoje está aqui e não tenha uma clareza acerca daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Mas eu quero te dar uma notícia. Deus, Ele te chamou para um propósito. Ele te chamou por causa de uma missão. Ele te chamou para poder cumprir um propósito que só apenas você, preste atenção nisso, apenas você pode cumprir. Existem pastores que acreditam que Deus, quando Ele quer cumprir algo na vida de alguém, e Ele determina algo na vida de alguém, decreta algo na vida de alguém, não importa o que aquela pessoa faça, Ele vai cumprir. Eu acredito que, por outro lado, que nós temos a liberdade de decidir se vamos viver esse propósito ou não. Concordo com ele? Guilherme, pai da Maria Isis, perdão, confundi com Maria Isis. E eu tenho certeza que ele vai ensinar ela, me corrija se eu estiver errado, ele vai ensinar ela nos preceitos e na educação que ele e a sua esposa Isabel quer de melhor para ela. Só que vai chegar um dia na humanidade onde ela vai ter que decidir se ela vai viver o que os pais dela ensinaram ou não. Eu estou enganado, irmãos? O Guilherme e a Isabel vai ter que obrigar ela a vida toda a viver do jeito que eles querem. Ela vai ter que escolher. E eu tenho certeza que o caminho, quanto mais ensino, quanto mais amor, quanto mais direção, mais clareza o propósito dela vai se tornar. Preste atenção, quanto mais ensino, quanto mais amor e quanto mais direção, mais claro vai estar para ela o caminho que o pai dela e a mãe dela quiser. Logo, a partir disso, eu não tenho dúvidas de que aquilo que Deus quer para a sua vida, preste atenção, aquilo que Deus quer para a sua vida, não necessariamente Deus vai te forçar a viver.
Isso cabe a mim e a você. Decidimos nos posicionar e abrir o nosso coração para aquilo que Ele tem para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Então repita comigo: eu tenho uma missão. Diga: eu tenho um chamado. E eu me abro. E me disponibilizo para esse chamado. Você quer viver esse chamado, igreja? Antes de começar essa palavra, deixa eu tirar uma palavra profética. Nós não estamos aqui em Gaúcho do Norte para brincar de ser igreja. Nós estamos aqui para viver algo sobrenatural da parte de Deus. Nós estamos em Gaúcho do Norte porque nós vamos ser instrumento da manifestação do amor e da salvação do Espírito de Deus. Amém? Jesus, quando estava numa multidão, ele não se limitou àquilo que ele via na multidão, mas ele se prendeu a um propósito. Jesus tinha um propósito, e ele, como Deus encarnado, o próprio Deus que habitou entre nós, ele decidiu ser a manifestação do chamado de Deus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo número 15. João, capítulo 15. E em nome de Jesus, querido, já vou profetizar aqui em nome de Deus, levantar ministros de louvor, violonistas, bateristas, tecladistas, pregadores da nossa igreja, em nome de Jesus, amém? É sério? Amém? Deixa Deus te usar. Pastor, já tem um dom, só que eu não sei usar ele. A Bíblia diz: aperfeiçoe o vosso dom. Aperfeiçoe, deixa Deus aperfeiçoar. Se capacite. Se você gosta de tocar violão, se capacite, aperfeiçoe o dom. Se você gosta de pregar, estude a palavra. Se você gosta de cantar, estude a sua voz. E faça com excelência aquilo que Deus te deu. Porque daqui em nome de Jesus, eu quero muito que Deus vai embora. Deus quer usar a sua vida, amém? Deus quer usar a sua vida, Ele não quer usar você de qualquer jeito. Ele não quer usar o resto da gente, Ele quer nos aperfeiçoar para fazer com excelência. João capítulo 15, lá no versículo número 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto para por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada ou não podem fazer coisa alguma. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Olha essa parte: pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? O que o discípulo faz? O discípulo, ele segue o mestre. O discípulo, ele segue o seu discipulador. O discípulo, ele se movimenta na direção dos ensinos do seu mestre. O discípulo, ele vive em prol daquele que o chamou. Só que existem alguns pontos que Jesus ele esclarece. Eu quero, antes de iniciarmos essa palavra, eu quero que você entenda que este momento ele é um momento de intimidade de Jesus com seus discípulos. Eu vou repetir, presta atenção nisso. Essa palavra, este texto que você acabou de ler, Jesus não está pregando para uma multidão. Jesus não está falando para uma multidão, Jesus está falando para quem é íntimo dele. Ele está falando
para os seus discípulos. E nesse momento, Jesus, ele traz uma reflexão para os seus discípulos, e ele traz um alerta, uma direção para os discípulos em relação ao propósito, à missão daqueles que foram chamados. E o nosso propósito, nosso chamado foi apenas um. Nós só temos um chamado, uma missão. Existem várias características que manifestam a missão do discípulo de Jesus, de um homem e de uma mulher de Deus que foi chamado por Jesus. Existem várias características, só que todas essas expressões dos discípulos, todas as expressões que manifestam que nós somos discípulos, ela tem um só propósito. Repita comigo: frutificar. Repita mais forte: frutificar. Jesus começa o versículo de número 1 dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Neste primeiro momento, Jesus está trazendo uma reflexão do seguinte: ele está dizendo, eu sou o único que pode fazer vocês frutificarem. Eu sou a única coisa, a única pessoa, a única possibilidade de nós frutificarmos essa vida para a glória de Deus e com um propósito divino, é estando em Jesus. Jesus começa o versículo dizendo: não existe como você frutificar se você não estiver em mim. Jesus está tirando qualquer possibilidade, Jesus está tirando qualquer ideia de frutificação. Então não existe possibilidade de frutificar através de Maria, não existe possibilidade de frutificar através de santos, não existe possibilidade de frutificar através de Maomé, não existe possibilidade de frutificar. Não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo, tá? Depois você discute com Jesus, chama ele para uma conversa e questiona com ele. Ele está dizendo: eu sou a videira, eu sou a videira. Ele está dando outro, ele está tirando qualquer outra possibilidade. Eu me lembro do versículo do capítulo, eu me lembro agora do livro de Colossenses, quando ele vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens. Ou seja, só existe uma possibilidade. Presta atenção, você vai entender o que esse texto está dizendo. Eu estou citando um texto para você, reflita no que eu vou dizer. Só há um mediador. O que é mediador? Tem alguém que está ali e tem alguém que está aqui. Para aquela pessoa falar com essa, eu preciso ter um mediador. Ou seja, eu vou trazer a mensagem que essa pessoa está querendo e vou levar aquela pessoa. O interlocutor quer falar com o locutor, quer falar com o interlocutor, e eu estou aqui como mediador. E o texto de Paulo diz o seguinte: só existe um mediador. Ele não está dizendo Jesus é um dos mediadores. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que só existe um mediador entre Deus e os homens. Olha o que o texto bíblico diz: só existe uma pessoa que pode conectar os homens a Deus. Ele diz: Jesus, o homem. Por que eu posso falar assim de Jesus, o homem? Porque Deus se encarnava através de Jesus como um homem para poder trazer essa conexão, porque tinha que ser sacrifício, tinha que ser sacrifício de sangue e tinha que ser um homem que tinha que fazer. E nenhum homem poderia trazer justiça diante de Deus para que o Pai pudesse nos aceitar. Só um conseguiu fazer isso, que é Jesus. E no capítulo número 15 ele está dizendo o seguinte: ó, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E ele diz: todo ramo que estando em mim. Aí ele começa a nos explicar um segredo sobrenatural, poderoso. Ele diz: todo ramo que está enxertado em mim não dá fruto. Eu tive uma discussão com o presidente da ordem do nosso estado sobre esse texto. Se estiver assistindo aí, presidente, é o cinema. E ele acredita, ele embaixo acredita que o homem não perde existe pastores que acreditam que o homem não perde a salvação, que o homem foi predestinado, Deus já escolheu quem vai ser salvo. E eu falei esse texto para ele. Eu falei: pastor, então me explica esse texto. Nós começamos a conversa. Eu sou maravilhoso, pode ser o. Nós começamos lá entre os pastores e eu citei para ele esse texto: todo ramo que estando, essa palavra estando é ideia. A palavra grega é princípio ativo fixo, ou seja, é uma ação ativa no presente. Ou seja, ele não está dizendo que se alguém não dá fruto, é porque ele tem que ser ligado em mim, que essa é a visão deles. Se a pessoa não frutifica no reino de Deus, é porque ela nunca conheceu Jesus. É legal
dizendo assim, ó, todo ramo, Jesus está chamando as pessoas de ramo, estando em mim, ou seja, essa pessoa está em Jesus. Ele não está dizendo que essa pessoa está na igreja, ele não está dizendo que essa pessoa está congregando, ele está falando assim, ó, essa pessoa está em mim, mas é possível que ela não dê fruto, e o que ele faz? Qual que é a versão ele veio para nós, filho? Ele está dizendo o seguinte, ó, o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta todo, não, versículo número 1, não, perdão, todo ramo, versão ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo que dá fruto, para que dê mais, vamos lá, irmãos, para que dê mais o quê? Um pai que é o agricultor, está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, um pai, ele está observando quem está ligado em Cristo. Quem não dá fruto, não tem serventia de estar em mim, Jesus está dizendo. Para quê? Qual a possibilidade, qual que é a ideia de alguém estar comigo e não dar fruto? Lembra de uma passagem de Mateus, quando Jesus está andando com os discípulos? Presta atenção, Jesus está andando com os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus teve fome, olhou uma figueira, se aproximou dela. Quando ele se aproxima da figueira, ele observa ela e vê que ela não tem fruto nenhum, não tem um figo ali. A Bíblia diz que Jesus olhou aquilo ali e amaldiçoou aquela figueira para que ela nunca mais desse fruto. Ele disse, amaldiçoado seja para que ela nunca mais dê fruto. A Bíblia diz que ela secou imediatamente, os discípulos ficaram abismados. Uau, como que ela secou tão rápido? Porque era a época dela dar fruto. Jesus, como judeu, sabia que naquela época onde eles estavam ali, naquele período onde eles estavam vivendo com os discípulos, era a época de ter figo. Jesus, com fome, ele vai procurar aquele figo, olha para aquela figueira e ele diz: poxa, tem uma figo aqui. E ele amaldiçoa aquela figueira. Eu quero linkar esse texto, Mateus, com esse texto de João 15. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele não está dizendo que essa pessoa nunca esteve em ninguém, ele está dizendo, poxa, está em mim, mas não dá fruto. Agora vamos explicar já o que significa esses frutos. Mas vamos continuar? Olha lá, todo ramo que dá fruto, diga comigo, leva a sua mão direita assim, fala assim, ó, eu, em nome de Jesus, serei um ramo frutífero para a glória de Deus. Você acredita? Ou você quer ser cortado? Porque parece que não tem nada. Eu não quero ser cortado, filho. Misericórdia. Quantos querem ser cortados? Deve voltar para a igreja agora. Quer ser cortado? É para ver se estão atendendo a nada. Quantos querem frutificar para a glória de Deus? Levanta a frente a glória de Deus. A pergunta que fica aqui: fruto? E para que é esse fruto? Vamos lá. Próximo versículo, versículo 13. Querido, Jesus começa a explicar como frutificar. Todos nós queremos frutificar, amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu sou 11 anos caminhando com Jesus. E eu tomei uma atitude há 11 anos atrás. Eu tomei uma atitude de uma decisão. Eu disse: eu não quero que a minha vida seja para mim mesmo. Eu tenho meus gostos. Eu tenho meus desejos. Eu tenho as minhas vontades. O Guilherme sabe. Ele sabe que a minha ansiedade para pegar esse violão. Sem quarto. Não é? O Guilherme, o Lucas tem projetos, não tem, Lucas? Tem sonhos, não tem, Lucas? Você tem projetos, irmão? Sonhos, ideais? Você não tem, Lucas? Todos nós temos, amém, irmãos? Você tem? Tem que. Todos nós temos projetos, amém? Amém ou não amém? Quem não quer estar. Eu lembro que quando eu ia de a pé, de uma cidade, eu tinha que atravessar a ponte de corda para ir para a igreja, para cultuar. Eu e minha esposa, 20 anos. Minha esposa grávida da Marilisa, ela era pequenininha, ela saiu da bairro do corte para ir para o centro da cidade, do lado do papo dela, para cultuar. E eu lembro que passava irmãos de carro. Não estou falando isso aqui, não, guardei água, não. Isso aí não tem problema com isso, não. Mas eu lembro que eu falava assim: Jesus, um dia eu quero ter um carro para poder levar minhas filhas, eu não tenho que precisar pedir nada para ninguém, carona. Não que eu tenha orgulho de pedir, eu pedia direto, irmãos, lá no carona. Mas assim, eu ficava olhando e olhava para
Os irmãos ficam, poxa, um dia eu quero ter meu carro. É pecado que você desejar ter algo bem para você dar um conforto para sua vida? Não é pecado. Já você vai ver que o texto vai falar sobre isso. Só que a questão é, a sua vida, as suas motivações, a primazia da vida e a intenção que você se move, é só por causa disso. Se você faz isso e sua vida é em prol só de você mesmo, você é a pessoa mais miserável dessa terra. Se a sua vida é somente por causa dos seus próprios desejos, você é uma pessoa que precisa entender que não tem sentido viver dessa forma. Porque Cristo, sendo Deus, em Filipenses capítulo 2 diz, mesmo sendo Deus, Ele não quis ser igual a Deus. Eu amo esse texto, eu amo essa passagem bíblica, que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usou os atributos de Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele assumiu a forma, sabe o que significa esvaziamento? Se despedir de todo o seu poder, de todos os seus desejos. Você acha que Jesus tinha vontade de casar, de ter uma família, de ter filhos? Jesus era homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Você acha que Jesus não olhava para a família, filhos? Quando ele entrou na adolescência, você acha que ele pensou em se apaixonar? Jesus era um homem, Jesus era um macho. Jesus tinha desejos. Mas a Bíblia diz em Colossenses que em Hebreus que em tudo foi tentado, mas não pecou. Tudo para que você pudesse ter tudo que você deseja, mas maior do que tudo que você deseja, que é o principal da sua vida, é a sua salvação eterna. A vida eterna. Mas a questão é, mesmo sendo Deus, não usou os atributos. Antes assim mesmo se humilhou, assumindo a forma de quê? Quem sabe o texto? Assumindo a forma de repita mais forte. Assumindo a forma de Deus, sendo o Senhor e dono de todas as coisas, decidiu te servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus foi esbofeteado na cara e nada retrucou. Jesus multiplicou pães e peixes para 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, porque ele teve compaixão daquela multidão. Jesus serviu. E nessa primeira série de mensagens que eu quero falar sobre a missão, com o tema eu tenho uma missão que é introduzir com o real sentido que nos levanta e nos impulsiona para o motivo pelo qual Jesus te salvou. Porque se Jesus tivesse salvado só para te dar vida eterna, somente para te levar para o céu, Ele já tinha te arrebatado. Por que Ele te salvou e te deixou aqui? Repita comigo, para frutificar. O versículo 3 diz, e aqui Ele vai te dar o segredo. Jesus quer que você frutifique. Pastor, eu não consigo ver minha vida como uma vida cristã frutífera. Pastor, eu não consigo ver e nem desejo eu tenho de frutificar. Pastor, eu olho para dentro de mim, eu não tenho desejo de servir, meu irmão. Eu não tenho desejo de mim. Pastor, eu tenho dificuldade, meus queridos. Você sabe hoje o que Jesus quer e acredita naquilo que Ele plantou dentro de você. Ele plantou uma semente, e essa semente chama fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele te deu esse dom. E se Ele te deu, é porque Ele acredita que você vai frutificar para a glória dele. Versículo 3, Ele vai te dar um segredo. Ele está te chamando aqui hoje. Eu quero que você não olhe para o Eduardo pregando, eu quero que você olhe para Jesus neste momento, falando através da minha vida, através da palavra dele. Ele vai te dar agora, Ele está te chamando e vai te dar o segredo de como frutificar. Versículo 3. Permaneça em mim. Eu vou usar esse trecho e dizer uma coisa para você. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você viveu até aqui. Não importa o que você está sofrendo. Não importa as suas crises. Eu estou falando não importa, eu estou dizendo que não é importante. Eu estou falando diante dessas circunstâncias. Eu estou dizendo que, independente do isso, não veja Deus como Deus. Esse dia eu conversei com uma pessoa, lá em Paranatinha, um amigo, não está na igreja, ele era da igreja, ele falou assim, guarda,
Eu tenho que. Ah tá, ele me chamou para conversar no canto assim. Eu queria conversar com ele particular, nós estávamos fazendo dos parentes e tal. E nessa conversa ele falou, abriu o coração e falou assim: o que eu faço para estar com Jesus de volta? Aí eu falei: aonde Jesus está? Eu respondi outra pergunta: aonde Jesus está? Aí ele: não sei, no céu? Eu falei: não, Jesus está aonde é necessário ele estar. Ou seja, quando nós saímos dessas quatro paredes, desligamos essa luz ar-condicionado, ligamos o som, tem necessidade de Deus estar aqui dentro? Tem necessidade de Deus estar aqui dentro? Não tem. Aonde ele está? Aonde é necessário. E aonde é necessário é porque de fato ele foi convidado. Eu falei para ele: você precisa buscar Deus na minha igreja. Existe uma igreja. Aí ele falou assim: mas eu tenho que purificar primeiro. Eu falei para ele: você não consegue se purificar, você não tem esse poder. E muitas vezes, agora você vai entender porque eu falei: não importa as circunstâncias, porque a gente está definindo a vida com Deus, a nossa vida de relacionamento com Deus a partir das nossas obras. A gente está definindo o evangelho, uma vida de reino, de relacionamento com Deus, a partir daquilo que nós fazemos de bom. A gente pensa que Deus é um Deus que está esperando a gente estar bem, ok, top, para estar com Ele. Pelo contrário, querido, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu até brinquei com o pastor esse dia. Eu falei: eu estava brincando, né? Eu falei: eu podia tirar essa placa de primeira igreja batista e colocar hospital bem grande assim, ó, e no subtítulo: lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque aqui, querido, só tem gente que precisa da graça de Deus. Eu posso ouvir um amém? Aqui não tem ninguém perfeito, nós só temos aqui pessoas que foram pecadores, que reconheceram que eram pecadores, que reconheceram que carecem da graça de Deus. E Jesus olha para essas pessoas e diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito não é alguém depressivo, não. Pobre de espírito é alguém que reconhece as suas fragilidades. Pobre de espírito é alguém que olha para Deus e olha a sua pobreza e fala: eu preciso de Cristo. A questão é que a gente está querendo isso. Então Jesus está dizendo o seguinte: ó, independente, versículo 3, permaneçam em mim. Jesus está te dando uma primeira resposta. Versículo 3, permaneçam em mim. Não é o contrário. Quantas pessoas estão por aí fazendo o que quer, vivendo do jeito que quer? Eu falo que eu conheço, ó, cachaça ali, balada ali, toque terror ali, trai aqui, e fala assim: ó, Deus está comigo. Ó, permaneça em mim. E o próximo versículo vai dizer o quê? E eu permanecerei em vocês. A pergunta que eu faço é: como permanecer em mim? Olha para o que está dizendo assim, ó. Você sabe o que é permanecer em Jesus? Pergunta para essa pessoa. Agora você vai olhar para ele e dizer: pastor, a Bíblia vai explicar agora. A parte B do versículo 3 diz: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permanecer em Jesus vai citar nos próximos versículos. Olha só: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Ou sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora ele vai tirar a resposta aqui: quem quer permanecer? Ó, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo queimados. Versículo 7. Agora ele vai responder, queridos: se vocês permanecerem em mim, aí ele conclui: e as minhas palavras permanecerem em vocês. Permanecer em Jesus é permanecer no que está escrito. Jesus está dizendo o seguinte: ó, isso é permanecer. Se essas palavras você segue ela, porque, querido, você não lê Bíblia para conhecimento só. Você não lê Bíblia por causa de apenas uma regra básica de lei ou uma leitura básica. Você está lendo a Bíblia para conhecer o que Ele quer para você. John Piper, pastor batista do Calvário dos Estados Unidos, ele diz uma frase linda. Ele fala: a Bíblia é a carta de amor de um Deus que é apaixonado pelos seus filhos. A
amor de Deus para você. Como você tem essa carta de amor que foi escrita por você? Homens morreram, foram cerrados ao meio, decapitados, para que você pudesse ler essa Bíblia aqui. Tudo porque Deus quer se comunicar com você. Ele se comunica através também da palavra. Primordialmente sobre a palavra. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só, a condição anterior sempre é de frutificação, de permanecer em mim. Mas Jesus vai entrar num ponto aqui que é muito importante. Lembra aquele texto que diz assim, ó, Deus ama realizar os desejos do nosso coração? Todos creem nisso? Diga amém. Você crê nesse Espírito? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus ama realizar os desejos do nosso coração. Vamos lá, eu vou falar com um desejo meu. Tem dia que eu estou irado, estressado. E o meu desejo é falar o que não deve para minha esposa e minhas filhas. Ele vai realizar o desejo do coração? Sim ou não? Não. Então, Deus ama realizar o desejo do nosso coração, mas quando Ele fala isso, Ele está falando dessa condição. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será possível. Por quê? Porque quando a palavra toma o centro do nosso coração, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A partir disso, Jesus olha e fala assim: Ele está pronto para aquilo que Ele está desejando. Agora os desejos dele estão se tornando os meus desejos. Agora as intenções, os sonhos dele estão alinhados com os meus sonhos. Os planos dele estão começando a sincronizar com os meus. Por quê? Porque ele está permanecendo nas minhas palavras. Ele está buscando a minha palavra. Por isso que lá no versículo anterior, assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado, falado. Vocês já estão limpos. E lá no versículo no final ele vai dizer o seguinte, vocês vão pedir o que quiserem, será concedido. Versículo número 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus. A gente pensa que Jesus, você viu o protocolo aqui? Porque uma coisa, querido, é nós seguimos uma igreja, seguimos uma denominação, uma religião. Outra coisa é seguir Jesus. Não é pelo fato de você estar seguindo a igreja batista, você está seguindo Jesus. E não importa qual religião. Pode ser essa religião mais top que for, mais bonita, mais estruturada que for. O pastor pode falar que fosse o seu coração não se apropriar dessas verdades bíblicas, você não frutificará. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês darão muitos frutos. Amém. Glória a Deus. Então, a primeira recomendação para você é: quer cumprir o seu chamado, quer esclarecer o chamado de Deus na sua vida? Você precisa começar a ler a Bíblia. Como está a sua leitura da palavra? Como está o seu devocional diário? Como esclarecer e reconhecer em Jesus? Porque quem tem o chamado é você, mas quem te dá o chamado é Jesus. Presta atenção, vou repetir: o chamado está sobre você, está ali em você, mas quem te dá ele revela a você é Jesus. E se você quer ter intimidade, quer clareza acerca do seu chamado, você precisa buscar Jesus através da palavra. Porque o que acontece nisso? Eu lembro que eu visitei a igreja evangélica, eu falo a igreja evangélica, a igreja batista lá da cidade de Belém. Há 11 anos atrás, eu sentado no último banco do hotel esse rapaz de jeans aqui com o Antônio. Estava sentado mais ou menos assim, igual eu, no último banco. Inclusive eu estava na frente da sonoplastia, igual os outros atrás de você. E quando Jesus falou do meu lado direito, em qualquer mão do Senhor, eu achei que era o pessoal da sonoplastia. E depois eu achei que era o cordeiro. Naquele dia que eu me converti, que eu tive uma experiência com o Senhor, nas próximas semanas eu comecei a ler, orar.
vocês, não é que a gente ore e a Bíblia do mesmo jeito a vida toda. Mas eu nunca deixei de fazer isso. Por quê? Porque eu entendi que a palavra, ela me limpa e ela me revela o que Jesus quer. E a oração me sincroniza, me leva a uma sensibilidade daquilo que o Espírito Santo quer falar. Amém? E o próximo versículo vai dizer, versículos 9, como o Pai me amou. Beleza, irmãos, até aqui? Mas eu vou continuar. Vocês entenderam? Permaneça em Jesus e busque a palavra dele. O que é permanecer em Jesus? Permanecer na palavra. Repita comigo, na palavra. Então, permanecer em Jesus é permanecer na palavra. Ok? Ok, irmãos? Como bom batista, vocês sabem muito bem que a Bíblia é a nossa única regra de fé prática. E não existe outra forma que Deus se revele senão através do conhecimento da palavra. Agora, o que é frutificar? A gente pode falar de frutificar de vidas, a gente pode falar de obras, a gente pode falar de outra coisa. Mas esse fruto aqui é um fruto muito específico. E eu quero finalizar aqui no versículo 9, que ele diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, repita comigo, mandamentos. Você vai entender que mandamento é esse que ele está falando aqui. Não é os 10 mandamentos, não. E nem os 613. Observa. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês permanecem e obedecem aos meus mandamentos, vocês estão no meu amor. Vocês estão em mim. Aleluia. Aí ele vai te dar a resposta: que mandamento é esse nos próximos versículos. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Olha só, eu tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês. A alegria do Senhor está sobre a sua vida, querido, amém? Amém. Só que muitas vezes a gente não consegue compreender essa alegria em meio às nossas circunstâncias, exatamente porque nós estamos fora daquilo que a palavra diz, nós não estamos buscando a palavra. Mas ele vai dizer: o meu mandamento é este. Aqui, ó, este é o mandamento, versículo 12. O meu mandamento é este. Que mandamento é esse, querido? Repita comigo: amor. Repita mais forte: amar. O mandamento é amar. O mandamento é se doar. O mandamento é sair da sua zona de conforto para poder atender alguém. Agora vamos lá, vamos para a ilustração da frutificação. Eu fiz um vídeo esses dias e falei sobre frutificar. Falei sobre o exemplo de um pé, uma mangueira, um pé de abacate, não importa. Uma árvore frutífera. A árvore frutifica para ela mesma? Sim ou não? A árvore frutifica para ela mesma? Não, né? Você já viu uma árvore, um pé de abacate? Aí ela frutifica o abacate, aí ela com o galho dela vem e ela vem com o abacate. Não, né? Ela frutifica para quê? Por dois fatores. Tem dois motivos pelos quais essa árvore frutifica. E o primeiro repita comigo, é da natureza. Fala assim: é da natureza. É natural ela frutificar. É natural. Por quê? Porque as raízes dela estão firmadas, ela está sendo regada, ela está crescendo e florescendo, e na estação em estação, naturalmente ela vai chegar a frutificar. O segundo motivo pelo qual ela frutifica, qual é o propósito dela frutificar? Para alimentar. Repita comigo: alimentar o corpo. Nunca é para si mesmo. Você acha que eu fui para essa capacitação em Cuiabá para mim? Você acha que eu fui para essa capacitação de Cuiabá por causa de mim? Eu e minha esposa ficamos lá uma semana, intensivamente ouvindo pastor após pastores, treinamento após treinamento, tudo para a gente poder ajudar a igreja a cumprir seu propósito. Pastor, mas ainda não tem discipulado, não tem treinamento de líder, não tem discipulado, não tem ensino, não tem departamento. Calma, irmão.
ele habita dentro de mim, não tem como ele estar dentro de mim, eu não querer ele, porque o próprio Deus não habita dentro de mim. Ele habita dentro de você também, amém? Ele nos atrai com a sua doce voz, porque ele é manso, humilde de coração. Ele nos atrai. Segundo, a frutificar e alimentar o próximo. Então você não serve a Deus só vindo ao culto. Você serve a Deus servindo o próximo. Repita comigo. Servir a Deus. Servindo o próximo. Versículo 12. Meu mandamento é este: que amem uns aos outros como eu os amei. O mandamento é este: o amor. Tanto é que em outros versículos vai falar, por causa de você cumprir esse mandamento, você cumpriu toda a lei. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se fizerem o que eu ordeno, olha aqui, se fizerem o que eu ordeno, vocês são meus amigos. Ninguém, versículo 13, ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para que deem fruto, e o fruto de vocês faz o quê? Permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem. Aos calvinistas acreditam que esse texto defende a ideia de que Jesus já escolheu a gente. Ou seja, Deus já te predestinou, São Paulo te elegeu, como está lá em Efésios, e Ele já te escolheu. Ele usa esse texto, né? Não foste vós que me escolheram, mas pelo contrário, Ele escolheu a vós. Ou seja, nós não tinha livramento, não tinha escolha, Ele já tinha escolhido a gente. Mas Jesus não estava falando isso. Na tradição judaica, na lei, toda criança judia, todo filho de judeu, dos 7 aos 12 anos de idade, ele tem que passar pela escola de Talmidim. Preste atenção. A escola de Talmidim é obrigatória para toda criança. E nesse processo dos 7 aos 12 anos de idade, preste atenção, o judeu, o menino judeu, ele passa por um processo de aprendizado da Torá. E o mestre que está naquela classe, tem vários mestres, cada um tem sua classe. As crianças que se destacam, as crianças que conseguem aprender bem, os mestres ali ensinando, vão selecionando quem são os discípulos que, as crianças que passaram lá. Aí eles voltam para a casa do seu pai. Os que não foram aprovados na escola de Talmidim, eles voltam para a casa da sua família e eles vão seguir a profissão do seu pai. Que é o caso, por exemplo, de Pedro. Aqui, ó. O discípulo, a criança, aos 13 anos, passou na prova, ele voltava e ele tinha que escolher o mestre. Quem está entendendo? Diga amém. O menino tinha que escolher o mestre. Então ele ia lá e falava assim: eu acho que eu vou escolher o Lucas como meu mestre. O menino escolheu. Aí o outro falava: acho que eu vou escolher o Will. E cada um escolheu o seu mestre. Aí eles escolheram: vou caminhar com eles. Ele começava a caminhar para um dia ser o mestre também. Então ele ia se tornar um discípulo daquele mestre. Ele ia caminhar com ele. E ele ia ajudar ele a servir, ajudar ele. Igual o obreiro às vezes faz com o pastor, ajudando aqui, chegando a ser, serve a ser. Mas era diferente na tradição judaica. Quando Jesus diz isso, ele está falando para os 12. E dentro desses 12, a maioria deles foram rejeitados pela escola de Talmidim. Ou seja, além de serem desaprovados, eles não tiveram o privilégio de escolher o seu mestre. E mesmo que escolhido o mestre, ou seja, eles não tiveram essa oportunidade, mas Jesus, reconhecido como mestre da lei, reconhecido como mestre judaico, ele vai até os discípulos e diz: não foi vocês que me escolheram segundo a tradição judaica, eu vim até vocês, mesmo vocês sendo rejeitados pela escola de Talmidim, e eu escolhi vocês para andarem sendo discípulos. Ou seja, Jesus pega quem não tem, Jesus escolhe quem não são, Jesus escolhe os rejeitados, aqueles que nada podem oferecer, para levantá-los e usá-los para confundir os sábios e os que acham que são. Por isso que o texto está dizendo. Então, só para você poder responder um dia um presidente da lei que te questionar acerca desse texto, não é isso que ele está dizendo. Não é predestinação, eu já disse, não, é uma questão cultural.
misturar a multidão. Então ele vai dizer: e foste vós quem escolheste. Ao contrário, não foste vós quem escolheste. Ao contrário, eu escolhi vocês. Olha o privilégio. O Mestre te escolheu. Jesus está passando aqui nessa noite e Ele está te chamando a seguir Ele. E Ele não está apenas dizendo para você se você quer, Ele já te escolheu para essa caminhada. Ei, olha que lindo. Eu vos escolhi a vós e vos designei para ires e dar fruto. E não é qualquer fruto, não. É um fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedis ao meu Pai no nome, Ele vai conceder a vocês. Por quê? Porque minha palavra está em vocês estão cumprindo os mandamentos, que é o mandamento do amor. Sendo assim, querido, você pode estar tranquilo. Eu lembro de Davi tinha um coração tão voltado à lei do Senhor, que em um momento da vida dele ele falou assim: o que eu estou fazendo nesse palácio? Lá no final do capítulo de 2 Samuel, ele olhou para aquele palácio, daquele reino: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu para que me tiraste lá da casa de meu pai? Eu era apenas um pastor de ovelhas. E me colocasse, Senhor, eu não sou digno. Resumindo o terceiro, fala: eu não sou digno. Enquanto eu estou no palácio, a arca que representava a presença de Deus estava dentro de um lugar. A arca estava dentro de um lugar chamado tabernáculo. E ele falou: a presença de Deus está dentro de um lugar tão simples, tão pequeno. E eu estou no palácio deles. Na hora, Natan, o profeta, o mesmo profeta que revelou o pecado dele lá em Betseba no passado, que a cultura falou: você é esse cara que pecou. Olha a maturidade de Davi, o mesmo cara que resolveu ele, que admoestou ele, falou: você é esse cara que pecou. Contou uma palavra, todo mundo lembra dessa passagem? Ele dormiu com Betseba, mandou matar o esposo dela. Então, lembra que aí Natan vem lá e falou assim: ó, hoje eu vou contar uma história. Ele tinha um pastor que tinha um monte de ovelha, ele viu o outro pastor só tinha uma ovelha, foi lá, matou o pastor, tomou a ovelha, roubou. Esse cara é você. A maldição, a espada não sairá da tua casa. Liberou uma palavra de maldição sobre a casa dele. Diz que ele foi correndo para a presença de Deus e foi chorar. Anos depois, quem está do lado dele? O profeta Natan. O homem segundo o coração de uma mulher cheia do Espírito Santo, o Senhor fez qualquer coisa. Ele entende quando Deus está levantando ele com uma, não importa se é consolação, reforçação ou exaltação. Ele entende que Deus está levantando ele para um novo nível de maturidade. Depois de alguns anos, Davi está no palácio e ele fala: Natan, está errado isso. Deus merece um lugar desse aqui. Olha o coração de Davi. Olha o coração desse rapaz. A Bíblia diz que Natan olha para ele e diz assim: Davi, meu rei, faz o que tiver no teu coração, porque Deus é contigo. Aleluia. Ou seja, não importa o que você deseja, o que você deseja sempre é para glorificar a Deus. Quantos querem ter coração igual a Davi? Glória a Deus. Glória. Eu oro isso há 11 anos. Estou muito longe disso, mas eu oro. Deus não, eu oro. Você está falando com os irmãos lá na enfermagem, muito massa para sentar. Eu falei: irmão, é simples, a vida de Cristo é simples. É olhar para Paulo e dizer: eu quero ter o conhecimento de Paulo, eu quero ter o coração missionário de Paulo, eu quero olhar para Davi e ter um coração sempre um coração igual a Davi, eu quero olhar para Ruth ser corajosa igual a Ruth, eu quero olhar para Enoque e obedecer o Senhor em todas as coisas, eu quero olhar para Abraão e ter a fé. No dia que o Senhor falava: me sai da gaúcha, chegar para aquilo que ele não deu GPS, não se ligou para onde eu ia, mas vai. A fé de Abraão, que nós viemos buscar essas características para que o nosso fruto permaneça e este fruto faça com que nós tenhamos um coração que cumpra aquilo que o próximo versículo final do versículo diz: sendo assim, o que vocês pedirão ao meu Pai no meu nome, Ele vai conceder a vocês, porque o coração de vocês está com vocês. Eu finalizo dizendo: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. Você crê nisso? Diga amém. Posso ouvir um aleluia? Nós vamos ter um momento de ceia agora. E eu quero convidar você a ficar de pé. Chamar aqui o William e Itaé para ajudar. Aí eu não sei se eu fico no louvor, eu gostei bastante. Ô perdão, tá no louvor, tá? Cara, te chamei a Ana aí. Cadê? Será que você dá conta aí? Dá? Você está ligado ali?
Meu Deus, é imenso, né? Não tem nada de místico aqui, tá? Mas a presença de Deus está aqui. Jesus disse que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e repartiu, dizendo: este é o meu corpo. Ó, o irmão Leandro fez os pão. Você vai comer pão sim hoje, tá? E como ele fez aqueles ovos, eu vou tentar ilustrar o que Jesus fez. Deus estava numa vida, um banquete, não era como a gente faz aqui, não era muito litúrgico. Jesus, ele pega o pão, ele levanta e dá graça e diz assim: ele dá graça e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu corpo que é dilacerado, em outras palavras, vai ser moído por causa de vocês. E ele parte o pão. Os discípulos talvez não compreendiam a dimensão, a intensidade do que era essa parte. Quando João, o discípulo de Jesus amado, junto com Maria Madalena e Maria mãe de Jesus, estavam ali na frente da cruz, vendo a situação de Jesus, ao ponto que talvez alguns historiadores dizem que até as costelas dele estavam à mostra. Jesus teve possivelmente algumas possibilidades de ter morrido durante o processo de sair de Jerusalém até o Gólgota, que era o Monte da Caveira, porque o sangramento era muito grande, porque ele não foi chicoteado com chicotes do judeu. Não sei se você sabe que existia chicoteamento judeu, os ações judeus, e existiam os ações de romanos. Existiam os ações de judeus, e existiam os ações de romanos. E esse Deus que está aqui no nosso meio agora em espírito, ele decidiu sofrer em carne, da forma mais brutal que alguém poderia sofrer, humilhado, para que você pudesse hoje participar disso. Você tem noção do que é isso? Então ele disse: esse é o meu corpo que é dilacerado por vós. Fazer isso em memória de mim. Mas depois ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o sangue que é derramado em favor de muitos. Um sangue puro, irmão. Sabe o que a gente fala que ela diz assim: é sangue bom? Mas não tem sangue bom, não. Quem tem o sangue puro é só ele. É o único sangue possível de nos levar à vida eterna. É o único sangue derramado que nos leva ao Pai. É o único sangue que o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono aceitou. A Bíblia diz que ele recebeu o sangue de animais de vocês, mas ele não satisfez ele. Ele não se satisfez com o sangue de animais de vocês, mas o sangue que satisfez ele, o sangue do Filho. Ele disse: esse é o meu sangue, partido por vós. Tomai e bebei todas as vezes que vocês se reunirem. E lembre-se, porque quando vocês fizerem isso, vocês estarão anunciando. Olha o que ele vai falar: vocês anunciarão a minha morte. Quando nós estamos fazendo, nós estamos falando o que aconteceu. Ele morreu por você. A você que é discípulo de Jesus, que tem o seu Senhor, que tem o Senhor Jesus como seu sustento e salvador, que foi batizado nas águas, eu quero convidar você neste momento, sair desse lugar, a cear com o Senhor e tomar o seu pão e o cálice. Em nome de Jesus, pode vir, querido.
Você não tem que se estar atento à sua própria condenação. Porque o problema ali de analisar a si mesmo não é pecado. É a consciência da fé cristã. É a consciência do sacrifício. É isso que Paulo está dizendo. Se eu não tenho consciência, analise por si mesmo, senão você vai estar tomando condenadamente, como um condenado que não creu ainda. Então, se você foi batizado conscientemente nas águas, você pode tomar a ceia. Amém? Jesus disse que esse é o meu sangue e este é o meu corpo. Vamos comer do pão que representa o corpo do Senhor. Pode comer em nome de Jesus. De Deus, está orando. Graças. Pai, queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, Pai. Através do sacrifício, hoje estamos tendo completo acesso, Pai. Quero dar graças, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Jesus diz também: esse é um caso da nova aliança, meu sangue é derramado em favor de vocês, em favor de muitos. Ele disse: tomai e bebei, e façam isso em memória de mim. Vamos fazer isso em memória dele? Pode tomar no cálice, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por esse momento. Muito obrigado, Pai, por esse sacrifício. Obrigado. Que possamos reconhecer verdadeiramente, que possamos ter consciência, Pai, desse preço que foi pago, que possamos entender esse sacrifício, Pai, que possamos tomar posse disso e viver uma vida verdadeiramente em Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O irmão vai estar recolhendo os copos, tá? Eu queria que você fechasse seus olhos. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo sobre sua vida, só você que vai frutificar para agora, eu diga amém.